Por que não os Estados Unidos ou Europa? Nesse momento, o saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, apresenta uma cena inacreditável. Mulheres ucranianas, fugindo da guerra, chegam ao Brasil, chocadas e em lágrimas. Elas escolheram não a Europa, geograficamente próxima, nem a superpotência Estados Unidos. Nos bunkers gelados durante os cortes de energia, a única coisa que elas se recusavam a apagar, mesmo que tivessem que ligar o precioso gerador, eram as novelas brasileiras. E nas mãos trêmulas, ao acenderem velas para copiar freneticamente em cadernos, não era inglês, mas sim frases e gírias em português brasileiro. A razão chocante por trás da escolha do Brasil está profundamente ligada ao espírito único e à história desta nação. Por que essas pessoas, à beira do desespero, confiaram tudo a este país democrático na América do Sul? Por trás disso, esconde-se uma história milagrosa, comovente, cheia de calor humano, que mudou o destino de dezenas de milhares de pessoas. Prepare seu lenço, agora vou revelar toda a história. A razão chocante pela qual mulheres ucranianas, chegando ao GRU, escolhem o Brasil em vez da Europa ou do ZEUA, o Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, está exibindo uma cena difícil de acreditar. Mulheres ucranianas, fugindo de um campo de batalha reduzido a cinzas, escolheram o Brasil, não os Estados Unidos ou a Europa. O número de pessoas que em desespero gritam o nome do Brasil está crescendo rapidamente. Dizem que, mesmo no ambiente brutal de falta de eletricidade, elas ligavam os geradores para assistir a novelas brasileiras. Em salas escuras, acendiam velas para estudar o português e o sotaque brasileiro. Isso se deve à enorme quantidade de suprimentos médicos e ajuda humanitária fornecida pelo povo e pelo governo brasileiro, que até ofereceu recursos médicos e planos de assentamento. As ucranianas, tendo perdido tudo, começaram a depositar sua fé e esperança no Brasil, o país que as ajudou. Como resultado, em pouco tempo, dezenas de milhares de pessoas aderiram a comunidades sociais focadas no Brasil e muitos grupos de troca de informações nasceram. Afinal, o que aconteceu com elas sob o fogo cruzado da guerra? Esta é a história triste e comovente delas. A história de Natália. Olá, sou Natália Sergievna, uma enfermeira ucraniana de 32 anos. Antes da guerra, eu tinha uma rotina agitada no Hospital Central de Kiev. Cuidava de pacientes pela manhã e depois do trabalho, preparava e jantava com meu marido, Mikhail. Nos fins de semana, caminhávamos à beira do rio ou conversávamos com amigos em cafeterias. Eu não sabia o quão preciosa era essa rotina. Um dia, tudo foi estilhaçado. Jamais esquecerei aquela madrugada, acordada pelo som estrondoso de explosões distantes. As janelas tremiam e colunas de fogo laranja subiam ao longe. Mikhail segurou firmemente minha mão. Natália, o que temíamos finalmente começou. O hospital se transformou rapidamente em um centro de trauma e feridos de guerra chegavam incessantemente. Não conseguimos dormir direito, correndo entre a sala de cirurgia e a emergência. Crianças ensanguentadas, jovens sem pernas, idosos catatônicos que perderam suas famílias, cada rosto deixou uma cicatriz profunda em meu coração. Um mês após o início da guerra, Mikhail recebeu uma ordem de convocação. Voltarei logo, Natália. Esta guerra não vai durar muito, foi a última coisa que ele disse. No entanto, 3 meses depois, recebi a notícia de que ele estava desaparecido, separado de sua unidade, desaparecido em combate. Esta palavra fria e pesada envolveu toda a minha vida. Toda noite eu tinha pesadelos, sonhando que Mikhail estava chamando meu nome em algum lugar, mas eu não conseguia encontrá-lo. Quando acordava, meu travesseiro estava encharcado de lágrimas. Eu tinha medo de dormir novamente. Mesmo assim, eu não podia parar de trabalhar no hospital. Alguém tinha que ficar e ajudar as pessoas. Um dia, encontrei uma senhora no corredor do hospital que vinha frequentemente. Ela me viu saindo depois do plantão da noite e perguntou: Natália, por que você ainda está aqui? O que uma jovem está fazendo neste lugar? Eu sorri e respondi: alguém tem que ficar para cuidar de todos, não é? Mas a pergunta dela tocou meu coração. Por que eu realmente estava ficando? Pela esperança de que Mikhail pudesse voltar? Ou porque ir embora parecia abandoná-lo completamente?
Eu não sabia a resposta. Sobreviver a cada dia já consumia toda a minha energia. As ruas de Kiev não eram mais as mesmas. Entre os edifícios em ruínas havia vestígios do que um dia foram lares. Quando a noite caía, as sirenes de ataque aéreo soavam incessantemente e as pessoas corriam para os abrigos subterrâneos. Crianças choravam nos braços dos pais. Dia após dia, assim, minhas emoções ficaram dormentes. Eu não sentia tristeza, medo, nem mesmo esperança. Eu apenas funcionava como um robô. Ia ao hospital, cuidava dos pacientes, voltava para casa, comia enlatados, acendia uma vela, escrevia no meu diário e dormia. Meses se passaram assim, a estação mudou, mas a guerra não terminou. Em vez disso, intensificou-se. Mais pessoas ficaram feridas, mais morreram. Eu estava exausta, física e mentalmente. Uma noite, subi no telhado do hospital e olhei para o céu de Kiev. O céu noturno, que antes estava cheio de estrelas, agora estava coberto de fumaça e poeira, e eu não via nada. De repente pensei, será que continuar aqui é a escolha certa? Eu também deveria ir embora como os outros? Mas eu não sabia para onde ir nem como sair. Apenas perguntas vagas circulavam em minha mente. Eu não sabia que naquele exato momento o encontro que mudaria a minha vida me esperava. A guerra se prolongava e o trabalho no hospital ficava mais difícil. Faltavam suprimentos e a eletricidade só podia ser usada por algumas horas por dia. Se a energia acabasse de repente durante uma cirurgia, tínhamos que operar o paciente à luz de lanternas. Essa situação se repetia e eu estava chegando ao meu limite. Foi quando o diretor do hospital me chamou. Natália, um acampamento de refugiados próximo precisa de apoio médico. Você pode ir ajudar por uma semana? Eu assenti. Pensei que uma mudança de ambiente em comparação com o trabalho no hospital poderia me ajudar. Na manhã seguinte, preparei uma pequena bolsa com equipamentos médicos e algumas roupas e parti para o acampamento de refugiados. O acampamento ficava a cerca de 1 hora de carro de Kiev. Ao chegar, o que vi foram tendas intermináveis e rostos exaustos. Crianças brincavam na lama e mulheres faziam longas filas para comida. O gerente do acampamento, Alexander, me recebeu. Doutora Natália, muito obrigado por ter vindo. Muitas pessoas estão sofrendo aqui sem um médico. Ele me levou para a tenda médica temporária. Lá, vários pacientes já esperavam. Um idoso tossindo, uma criança com febre, um jovem com a perna ferida. Comecei a trabalhar imediatamente. Vi pacientes o dia todo e antes que eu percebesse, a noite havia caído. À noite, o Alexander me trouxe um jantar simples. Eram apenas enlatados e fatias de pão. Aceitei, mas o que mais me incomodava do que a fome eram os rostos desesperados das pessoas. Depois de comer, ao sair da tenda, uma mulher se aproximou de mim. Doutora, você poderia dar uma olhada na minha filha? Ela está tossindo há dias. Eu a segui até sua tenda. Uma garotinha de cerca de 7 anos estava deitada lá. Ela estava pálida e havia um som no peito a cada respiração. Usei o estetoscópio nos pulmões dela. Era bronquite. Não se preocupe, vou prescrever antibióticos. Ela estará melhor em alguns dias. A mulher segurou minha mão com lágrimas nos olhos. Obrigada, doutora, muito obrigada. Depois de sair da tenda, continuei a cuidar de outros pacientes. Horas depois, de repente, vi um grupo de mulheres reunidas. Elas estavam sentadas em um pequeno círculo, parecendo estar discutindo algo. Curiosa, me aproximei lentamente. A conversa chegou aos meus ouvidos. É mesmo possível ir para o Brasil? Ouvi dizer que os brasileiros são muito humanos e lá não há guerra. É seguro. A palavra Brasil prendeu meus ouvidos. Por que o Brasil? Não usei o A ou a Europa, cheguei mais perto e perguntei: com licença, vocês estão falando sobre o Brasil? As mulheres me olharam surpresas, mas logo uma delas falou: sim, é verdade, estamos sonhando em ir para o Brasil. Sentei-me ao lado delas. Brasil? Por que o Brasil? Uma mulher de meia idade respondeu: o Brasil, assim como nós, enfrentou grandes dificuldades em sua história, mas não se dobrou. Em vez disso, eles criaram uma nação vibrante, cheia de alegria, e agora é um dos lugares mais seguros e culturalmente ricos do mundo. Outra mulher acrescentou: e ouvi dizer que os brasileiros são muito acolhedores e ajudam as pessoas. Eles têm uma cultura chamada calor humano, onde não viram as costas para quem está em dificuldades. Fiquei sem palavras por um momento.
Pessoas presas no desespero no centro da guerra consideravam o Brasil uma nação distante como esperança. Embora eu não soubesse quão realista era essa esperança, a seriedade em seus olhos era palpável. E como vocês pretendem ir para o Brasil? Diante da minha pergunta, uma jovem pegou o seu smartphone e me mostrou. Há um canal de informações sobre ir para o Brasil nas redes sociais. Já tem milhares de membros. Olhei para a tela do telefone dela. Havia muitas informações sendo atualizadas. Materiais de aprendizado de português, introduções à cultura brasileira, até mesmo fotos de açaí e feiras livres, procedimentos de visto e recomendações de novelas brasileiras. Veja, mulheres ucranianas que já foram para o Brasil estão compartilhando informações. Elas nos dizem quais cidades são boas para morar, como São Paulo ou Rio de Janeiro. Elas nos contam tudo. Fiquei cada vez mais surpresa. Isso não era apenas um sonho, era algo que as pessoas estavam realmente planejando e preparando. Naquela noite, voltei para minha tenda e me deitei, mas não consegui dormir. A palavra Brasil pairava na minha cabeça. Seria realmente um novo começo? A semana no acampamento de refugiados me fez ver muitas coisas. Eu tinha ido apenas para fazer trabalho voluntário médico superficial, mas descobri um mundo completamente diferente. Certa tarde, enquanto examinava pacientes na tenda médica, ouvi as vozes de duas mulheres na tenda ao lado. Marina, você verificou o canal? Há novas informações. Sim, vi. É uma postagem de uma família brasileira em Porto Alegre procurando uma técnica ucraniana. O casal tem uma churrascaria e dizem que podem aceitar até crianças. Minha mão, que segurava o estetoscópio, parou. Não era apenas conversa fiada, né? Elas estavam trocando informações concretas. Depois de terminar a consulta, fui até as duas mulheres. Com licença, ouvi a conversa de vocês agora há pouco. Vocês realmente sabem muito sobre o Brasil. As duas mulheres pareciam um pouco envergonhadas, mas logo uma delas sorriu e disse: aqui, o Brasil é como uma senha secreta. Uma senha secreta para pessoas como nós? Sim, não falamos em voz alta, mas sabemos que o Brasil pode ser a nossa saída. A outra mulher acrescentou: muitos países disseram que ajudariam a Ucrânia quando a guerra começou, mas não há muitos lugares onde pessoas comuns como nós possam ir. Os vistos americanos são rígidos e a Europa também é difícil, mas o Brasil é diferente. Fiquei ainda mais curiosa. Diferente como? Primeiro, o movimento popular no Brasil é muito forte. Ouvi dizer que há programas especiais de ajuda criados para refugiados ucranianos. E os brasileiros não nos veem apenas com olhos de pena. Como eles próprios enfrentaram ameaças por muito tempo, eles nos veem como parceiros na defesa da liberdade. Essa frase atingiu meu coração. Não pena, mas parceiros. Alguém realmente foi para o Brasil? Diante da minha pergunta, uma mulher pegou o telefone e me mostrou. Veja aqui, esta é uma pessoa que foi no ano passado. Ela agora mora perto de São Paulo. Na tela estava a foto de uma mulher ucraniana. Um apartamento limpo, um sorriso radiante e a Avenida Paulista ao fundo. Ela foi com 2 filhos e a comunidade local realmente cuidou dela. Eles até colocaram as crianças em escolas brasileiras. Ela me mostrou outra foto. Esta aqui conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia no Brasil. Depois de aprender o português, dizem que ela se adaptou muito bem. Fiquei sem palavras. Isso não era um sonho. Estava realmente acontecendo. Naquela noite, peguei meu telefone na tenda e abri um aplicativo. Digitei Brasil na barra de pesquisa e dezenas de canais apareceram. Comunidade brasileira, informações de emprego no Brasil, aulas de português brasileiro, entendendo a cultura brasileira. Cliquei no canal com o maior número de membros. Eram mais de 30 mil pessoas. Na seção de comentários, perguntas e respostas jorravam. O verão no Brasil é muito quente? Posso matricular meus filhos na escola? Posso conseguir um emprego sem falar português? E as pessoas que já estavam no Brasil respondiam gentilmente. O verão é úmido, mas tem ar-condicionado em todo lugar sem problemas. Claro, o Brasil é um país que valoriza muito a educação. Eu também não falava português, mas os brasileiros são amigáveis com estrangeiros e muitos falam inglês. Não desista. Eu li por horas. Quanto mais eu lia, mais percebia que o Brasil não era apenas um lugar geográfico, era outro nome para a esperança. Na manhã seguinte, procurei o Alexander, o gerente do acampamento.
Alexander, as mulheres aqui falam muito sobre o Brasil. Quantas realmente foram? Ele assentiu. Muitas, sim. Nos últimos 6 meses, cerca de 20 pessoas só deste acampamento foram para o Brasil. Eu assenti lentamente. Naquela tarde, fui novamente ao local onde as mulheres se reuniam. Desta vez, fui eu quem perguntou ativamente: o que devo fazer para ir para o Brasil? Quero saber os procedimentos exatos. Os olhos das mulheres brilharam, como se tivessem encontrado uma companheira. Primeiro, você tem que aprender um pouco de português, pelo menos o nível básico de conversação. Se você quiser um emprego, é uma vantagem ter um diploma ou experiência, especialmente em tecnologia ou na área médica. Eu revelei o fato de ser enfermeira. Eu sou enfermeira. Posso trabalhar em hospitais no Brasil? Uma mulher arregalou os olhos. Enfermeira? Isso é perfeito. Ouvi dizer que, embora o Brasil tenha uma medicina avançada, há escassez de pessoal de enfermagem. Se suas qualificações forem reconhecidas, deve haver uma oportunidade. No momento em que ouvi isso, meu coração acelerou. Depois que minha semana no acampamento de refugiados terminou, voltei ao hospital, mas meu estado de espírito tinha mudado completamente. Um dia, o hospital recebeu convidados especiais, uma equipe de apoio médico brasileira. O hospital convocou uma reunião de emergência. Pessoal, boas notícias. Profissionais de saúde do Brasil vieram. Eles prestarão serviço aqui por 3 meses para ajudar os pacientes. A porta da sala de reuniões se abriu e 5 brasileiros entraram. Eles se apresentaram educadamente, um por um. Um deles era um médico chamado Dr. Ricardo Santos. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos. Ele falou inglês fluente. Olá a todos. Eu vim para ajudar a Ucrânia. O Brasil está com a Ucrânia. É uma honra trabalhar com vocês. Senti a sinceridade em seus olhos. Não era pena ou obrigação, mas um desejo genuíno de ajudar. Aquele entusiasmo tipicamente brasileiro. A partir do dia seguinte, comecei a fazer rondas com o Dr. Santos. Ele era realmente um médico excelente. Examinava cada paciente cuidadosamente, prestando atenção aos mínimos detalhes. Depois da cirurgia, descansamos um pouco na sala de descanso. Perguntei a ele: Dr. Santos, por que o senhor veio para um lugar tão longe? O senhor deve ter muito o que fazer no Brasil. Ele tomou um gole de café e respondeu: o Brasil também passou por momentos de pobreza e dificuldade no passado. Naquela época, outros países nos ajudaram. Além disso, nós também enfrentamos dificuldades sociais complexas. Entendemos a luta para defender a própria casa. Por isso, queremos estender a mão. Suas palavras me tocaram profundamente. Alguns dias depois, o Dr. Santos me propôs: Sra. Natália, quer ir comigo para uma missão de apoio médico na região leste? Ouvi dizer que lá também precisam de ajuda. Eu concordei sem hesitar. Na verdade, eu tinha outra razão. Eu estava curiosa sobre a história que ouvi no campo de refugiados, sobre uma vila no leste que assistia a novelas brasileiras com um gerador. Entramos em um caminhão cheio de suprimentos médicos e dirigimos para o leste. Depois de algumas horas, chegamos a uma pequena vila. O chefe da vila, Petro, nos recebeu. À noite, Petro nos convidou para jantar. Depois da refeição simples, as pessoas se reuniram em frente a uma televisão em um canto. Fiquei surpresa que havia uma TV neste lugar sem energia. Petro sorriu e explicou: ligamos o gerador. Dá para assistir por cerca de 2 horas por dia. É o único divertimento da vila. Ele ligou o gerador e a TV acendeu imediatamente. Olhei de perto. Embora fosse um modelo antigo, a marca brasileira era claramente visível. Há quanto tempo vocês têm essa TV? Mais de 15 anos, eu acho. Comprei quando era jovem. 15 anos e ainda funciona? Os olhos de Petro brilharam. Nunca quebrou. Durante a guerra, os shrapnels quebraram a janela, mas a TV brasileira ficou intacta. Uma senhora ao lado acrescentou: fabricado no Brasil. É confiável. Não quebra mesmo quando éramos pobres. Fiquei profundamente comovida com essas palavras. Não era apenas um aparelho, era um símbolo de confiança. Na tela, passava uma novela brasileira. A legenda estava traduzida para o idioma local. As pessoas assistiam com total concentração. O doutor Santos, sentado ao meu lado, disse: não consigo acreditar que aquela TV ainda funciona.
É incrível. Eu também não sabia que a qualidade dos produtos brasileiros era tão boa. Naquela noite assisti a novela com os moradores da vila. As ruas brasileiras na tela, as agitadas feiras livres, as conveniências, as luzes brilhantes, eu estava com inveja. Ruas seguras sem bombardeios, pessoas sorrindo. Depois que a novela terminou, uma jovem se aproximou de mim. Doutor, eu também quero ir para o Brasil. O que devo fazer? Olhei para os olhos dela, cheios de desejo e esperança concretos. Quando voltei da vila, eu era uma pessoa completamente diferente. Minha curiosidade pelo Brasil beirava a obsessão. Verificar o canal todas as noites se tornou rotina. Voltava para casa depois do trabalho, acendia a vela e ficava olhando para o celular. Baixei novelas e também instalei um aplicativo de aprendizado de português. Olá, obrigado, eu imitava a pronúncia brasileira profunda. As letras eram difíceis de escrever, mas eu não desisti. Um dia, durante o intervalo no hospital, Irina, uma colega enfermeira me perguntou: Natália, o que você tem feito ultimamente? Você só fica olhando para o telefone o dia todo. Hesitei um pouco e disse a verdade. Estou aprendendo português. Português brasileiro. Por quê? Você quer ir para o Brasil? Irina arregalou os olhos. O boato está se espalhando, mas sim, estou pensando seriamente. Irina puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Eu também ouvi. O Brasil está muito popular entre as mulheres ucranianas ultimamente. Se for esse o caso, pesquise também sobre o Brasil. Ouvi dizer que eles estão implementando uma política bilíngue e estão com falta de enfermeiros. A partir daquele dia, Irina também começou a estudar português comigo. Certa noite visitei novamente o centro de refugiados na escola em Kiev, pois ouvi dizer que havia uma reunião para assistir a novelas brasileiras lá. A tela mostrava as ruas brasileiras, o metrô limpo, as luzes da rua brilhantes e uma mulher andando sozinha para uma loja de conveniência tarde da noite. Apenas essa cena era chocante, era inimaginável para nós agora. A protagonista da novela conversava com amigos em uma lanchonete, visitava igrejas e jantava com a família. Depois que a novela terminou, uma mulher falou: os hospitais e o metrô de lá são muito limpos, não são? Outra acrescentou: e eles têm eletricidade e água o tempo todo. Mais importante, parece seguro. Um lugar onde você pode dormir sem se preocupar com bombardeios. Por que especificamente as novelas brasileiras? Ela pensou um pouco e respondeu: os filmes americanos são muito distantes, mas as novelas brasileiras são diferentes. Você sente um profundo calor humano lá. As pessoas se cuidam. É isso que mais ansiamos, o que perdemos na guerra. Você também quer ir para o Brasil? Ela respondeu sem hesitar: claro. Quero que meus filhos cresçam ouvindo o sino da escola, não o som das explosões. O Brasil não é um país com tecnologia avançada e boa educação? Quero dar um futuro melhor aos meus filhos. No caminho para casa pensei muito. Vou para o Brasil. Recomeçar. Micail também desejaria isso. Na manhã seguinte, uma notícia especial chegou ao hospital. O governo e as organizações cívicas brasileiras forneceriam apoio médico em grande escala à Ucrânia. O diretor convocou uma reunião. Pessoal, boas notícias. O Brasil está enviando medicamentos, equipamentos médicos. Eles devem chegar esta tarde. À tarde, grandes caminhões chegaram ao hospital. As caixas estavam empilhadas, todas com Love from Brasil escrito em português. O Dr. Santos ajudou a traduzir. Uma enfermeira derramou lágrimas. Agora podemos tratar bem os pacientes. O Dr. Santos disse: o povo brasileiro não se esqueceu da Ucrânia. O Brasil pode ajudar. Essa frase aqueceu meu coração. Alguns dias depois, presenciei uma cena inacreditável no canto da vila. Vários jovens estavam olhando atentamente para seus smartphones. Ao me aproximar, eles estavam ouvindo uma aula de português. Vocês também estão aprendendo português? Um jovem levantou a cabeça. Sim, estamos nos preparando para conseguir um emprego no Brasil. Emprego? Sim. Ouvi dizer que o setor de tecnologia no Brasil está carente de pessoas. Eu sou designer de cidades e pretendo me candidatar ao Polo Tecnológico de São Paulo. Ouvi dizer que, contanto que a tecnologia seja boa, o idioma pode ser aprendido lentamente. Naquela noite, perguntei ao Dr. Santos: Dr. Santos, há muitos refugiados ucranianos chegando ao Brasil? Cada vez mais. A sociedade brasileira é muito inclusiva e multicultural. Então, uma enfermeira como eu também pode trabalhar?
o doutor Santos olhou nos meus olhos. Claro, o Brasil está envelhecendo e precisa muito de profissionais de enfermagem. Você está interessada? Sim, estou pensando seriamente. É uma ótima escolha. Eu a ajudarei com as informações e contatos necessários. No caminho de volta para Kiev, olhei pela janela e pensei: o Brasil não apenas deu apoio material à Ucrânia, mas também plantou esperança. Alguns dias antes de o Dr. Santos retornar ao Brasil, ele me deu uma sugestão especial. Sra. Natália, há um professor de estudos eslavos na Universidade de Kiev. Acho que seria bom você se encontrar com ele. Entender a história e a cultura do Brasil a ajudará muito. Alguns dias depois, visitei a sala do professor Mikola na Universidade de Kiev. A sala estava cheia de livros, muitos deles sobre o Brasil. Entre, disse o professor sentado em sua cadeira. Ouvi do doutor Santos que você está pensando em ir para o Brasil. Há algo sobre o Brasil que a deixa curiosa? Pensei um pouco e perguntei: professor, por que tantas pessoas estão interessadas no Brasil? Por que não nos EUA ou na Europa? O professor Mikola sorriu. Boa pergunta. A resposta está na história. Ele pegou um álbum de fotos da prateleira. Veja isto. Ao abrir o álbum, apareceram fotos em preto e branco. Casas simples de tijolos vermelhos, crianças descalças. Este é o Brasil na década de 1950. Prendi a respiração. Este é o Brasil? Sim. O Brasil era pobre e carecia de recursos na época. Mas e agora? É uma das maiores economias do mundo. Um milagre criado a partir da pobreza. Como foi possível uma mudança dessas? O professor Mikola respondeu com uma expressão séria. Há várias razões. Primeiro, a ênfase na criatividade e no jeitinho. Segundo, o espírito de luta das pequenas e médias empresas. O povo brasileiro é resiliente, eles lutam para sobreviver. Terceiro, o valor da democracia e da diversidade. Eles navegaram por um ambiente internacional difícil e abriram seu próprio caminho. Sonra. Natália, não é por acaso que as pessoas estão interessadas no Brasil. O Brasil provou que mesmo um país grande e diverso, mesmo enfrentando grandes desafios, pode prosperar e ser forte por meio da inteligência e da resiliência. O professor tirou um cartão de visita da gaveta. Este é um amigo meu em São Paulo, um professor da USP. Entre em contato com ele quando chegar ao Brasil. Alguns dias depois de me encontrar com o professor Mikola, comecei a me preparar oficialmente para ir ao Brasil. Coletei informações nos canais e dediquei mais tempo ao aprendizado de português. Certa noite, Irina, minha colega do hospital me ligou apressadamente. Natália, terrível! Você conhece a Olga? Aquela que disse que ia para o Brasil no ano passado? Acabamos de receber a notícia de que ela foi enganada por um intermediário mal intencionado. Fiquei chocada. O Brasil não era esperança para todos. Abri o canal imediatamente. Havia muitos alertas. Nunca use este agente. O Brasil também tem fraudadores, por favor, tome cuidado. No dia seguinte, visitei uma escola de idiomas em Kiev. A diretora Maria me recebeu. A Sra. Maria também quer ir para o Brasil? Ela balançou a cabeça. Eu já fui. Estudei português na USP e morei em São Paulo por 1 ano, 5 anos atrás. Senhora Maria, como devo me preparar? Maria respondeu com uma expressão séria. Primeiro o português, pelo menos 6 meses. Você também precisa aprender as nuances do sotaque. Segundo, você deve entender a cultura brasileira. As pessoas lá são apaixonadas, mas também valorizam a cortesia e o respeito. Terceiro, você precisa de uma conexão confiável. Ela acrescentou, e o Brasil não é o paraíso. Os aluguéis são altos, o trânsito às vezes é caótico e há chuvas fortes no verão. Mas, em comparação com o campo de batalha, é um porto seguro. A partir daquele dia, me preparei para o Brasil com ainda mais seriedade. Durante meu aprendizado de português, descobri a administradora do canal Mais Ativo, Alexandra. Um dia, tomei coragem e enviei uma mensagem privada para Alexandra. Algumas horas depois, nos conectamos por videochamada. A mulher que apareceu na tela parecia amigável. O fundo parecia um apartamento limpo. Ela me disse que era em Porto Alegre, no sul do Brasil.
Senhora Natália, prazer em conhecê-la. Sou Alexandra e moro em Porto Alegre. Senhora Alexandra, não é cansativo administrar o canal, não é fácil gerenciar 40 mil pessoas sozinha. Ela riu. Não sou só eu. Temos 15 administradores, todas mulheres ucranianas morando no Brasil. Algumas fazem aconselhamento jurídico, outras criam materiais de aprendizado de português. Somos todas voluntárias. Voluntárias? Sim. Os brasileiros costumam dizer que a alegria é a raiz da vida. Fomos contagiadas por esse espírito. Alexandra compartilhou um documento na tela. Eram os procedimentos para o exame da licença de enfermagem brasileira e o reconhecimento do diploma. Os procedimentos são complicados, mas o governo está simplificando o processo. 1 ano se passou depois disso. Foi o período mais difícil, mas também o mais significativo da minha vida. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias para estudar português. 6 meses depois, passei no teste básico de proficiência em português. Além disso, com a ajuda do Dr. Santos, entrei em contato com um centro médico em São Paulo. O hospital tinha um plano para contratar pessoal de enfermagem estrangeiro. Preparei documentos e fiz uma entrevista online. Com as mãos trêmulas, usei o português para me apresentar. Olá, sou Natália. Quero recomeçar no Brasil e também quero usar minha experiência para ajudar pacientes. 1 semana depois, recebi o aviso de contratação. Naquele dia, subi no telhado do hospital e chorei olhando para o céu. Irina também recebeu contato de um hospital brasileiro na mesma época. Decidimos ir juntas. Na véspera de nossa partida, deixei minha última mensagem no canal. Pessoal, parto para o Brasil amanhã. Recebi muita ajuda neste ano. Quando chegar ao Brasil, também quero contribuir para esta comunidade. Finalmente chegou o dia. Em uma data em agosto de 2025, Irina e eu deixamos Kiev e embarcamos em um avião com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. Meu coração batia forte quando o avião pousou. A Ilha Verde que eu via pela janela, os edifícios densos. Depois de passar pela imigração e pegar a bagagem, Alexandra estava nos esperando. Natália, Irina, bem-vindas ao Brasil. Nós nos abraçamos e choramos. No momento em que saí do aeroporto, respirei fundo o ar brasileiro. Úmido, quente, com um cheiro tropical. Não era o cheiro da fumaça da guerra, mas o ar da liberdade. Alexandra nos levou de carro para o alojamento. A paisagem pela janela era linda. Montanhas distantes, viadutos movimentados, lojas de conveniência em todo lugar. Natália, aquela é a Avenida Paulista, é muito bonita, não é? Chegando ao alojamento, olhei em volta do quarto. Não era grande, mas era limpo e acolhedor. Irina disse, aqui não temos que nos preocupar com bombardeios à noite, certo? Sim, só com os mosquitos talvez, mas é seguro aqui. Naquela noite, abri a janela e olhei para a vista noturna. As luzes cintilantes, as ruas tranquilas, o barulho do mercado noturno ao longe. Essa era a rotina com a qual eu sonhava. Deitada na cama, abri o aplicativo. Alexandra havia postado uma foto da nossa chegada. Natália e Irina chegaram em segurança ao Brasil. Torçam por um novo começo. Milhares de curtidas e comentários, bem-vindas ao Brasil. Lá fora, o amanhecer estava rompendo. Era minha primeira manhã no Brasil. Mikhail, eu cheguei em segurança. Vou viver bem aqui. Se a Ucrânia se reerguer um dia, compartilharei a resiliência e o calor que aprendi nesta terra. O Brasil, esta nação tropical. A partir de agora, é o meu futuro mais próximo. Vocês são a esperança mais distante, mas também a mais calorosa, para nós. Obrigada, Brasil. E então, como foi a história de Natália? A corajosa escolha de uma mulher que não perdeu a esperança nas ruínas da guerra e a nação que estendeu a mão para ela, o Brasil. Esta história não é apenas uma anedota pessoal. É uma linda história de solidariedade, onde pessoas que perderam tudo se ajudam e se levantam juntas. E no centro está o Brasil, um país que criou um milagre a partir de lutas e hoje defende a democracia, a diversidade e o calor humano. Somos brasileiros. E temos o direito de nos orgulharmos disso.